Saudações em Cristo, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética. Queridos irmãos, nós estamos vendo que muitas coisas continuam acontecendo no nosso mundo. E tal como a nossa irmã Ellen White, né, a serva de Deus no grande conflito e no livro Eventos Finais, ela apresenta-nos claramente que os eventos finais serão rápidos. E queridos irmãos, hoje estou mais uma vez diante de vocês porque estamos diante de vários acontecimentos que estão acontecendo enquanto nós estamos gravando este nosso vídeo de hoje, essa nossa atualização profética. Há uns 13 dias atrás, nós tivemos o privilégio de acompanhar no canal do nosso querido irmão Onésimo, Escola de Profecia, uma informação que falava com relação à questão do descanso dominical que estava sendo discutido, né, nos Estados Unidos da América. E existe um vídeo, inclusive, do nosso querido irmão Onésimo no seu canal, intitulado Acontecendo Agora, maior caso dominical já na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. O nosso querido irmão Onésimo, ele apresenta ali, né, a questão do caso de um ex-carteiro, né, que trabalhava numa das grandes empresas dos Estados Unidos, né, e que fazia a transportação de correios até os domingos. E o irmão Onésimo, ele fez apresentou várias evidências, né? Isso foi um caso do ano passado, de 2022. Mas o que me chamou a atenção, 13 dias depois que o irmão fez essa publicação, nos deparamos, né, com um link trazendo essa informação agora atualizada, queridos irmãos. Agora temos uma informação atualizada. Não é do mês de janeiro, né, deste ano, e também não é do final do ano passado, mas é bem aqui, nesta semana, né, que está terminando hoje, sábado. Isso foi na quarta-feira, dia 26 de abril. É isso mesmo, nós estamos falando de uma informação de há poucos dias atrás, né? Aproximadamente por ali uns 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, que essa informação, hoje dia 29, nós tivemos acesso no dia 26 de abril, num site conhecido e respeitado de confiança, no The Washington Post. Acompanhe comigo o que é que essa informação estampa ali dentro do site. Colocar a liberdade religiosa contra Correios de domingo remonta à fundação. As implicações da entrega de correspondência aos domingos para empregadores, trabalhadores e a primeira emenda. Então, neste artigo, eles falam sobre a questão do assunto, né, do domingo, né, trabalhadores que fazem entrega aos Correios e a primeira emenda da Constituição norte-americana. Eu posso ler o artigo e é muita informação que está dentro deste artigo. E eu achei interessante, queridos irmãos, para quem é adventista do sétimo dia, realmente vai perceber que nós estamos vivendo momentos importantíssimos e soleníssimos em relação ao cumprimento daquilo que é a previsão profética sobre a saída do decreto dominical nos Estados Unidos. E como nós sabemos, a saída do decreto dominical nos Estados Unidos para o povo de Deus no mundo todo é o último sinal para que tomem posições abandonando as grandes cidades. Com certeza, o conselho da pena da inspiração é que esta ação para a saída das cidades seja muito antes que o decreto dominical saia. Ou seja, não devemos esperar que primeiramente o decreto dominical saia para abandonarmos as grandes cidades. Mas, naquilo que tem sido as análises que temos feito aqui, nós estamos vendo como os eventos, de acordo com aquilo que está escrito, estão correndo com uma velocidade de cruzeiro, queridos irmãos.
a gente vê que há uma grande aceleração nos eventos. Nós não somos alarmistas, nem tampouco sensacionalistas, e nós não pegamos qualquer informação isolada para mostrarmos que estamos diante de alguns eventos proféticos. Nossa maior intenção é termos o cuidado para olharmos para aquilo que é a estrutura dos eventos e enxergarmos, né, aquilo que está acontecendo. Tal como Jesus dizia, que quando vocês verem que as figueiras estão dando novas folhas, saber que está chegando o verão. Então, queridos irmãos, acompanhe comigo a informação que está neste site no The Washington Post, dia 26 de abril de 2023. Uma batalha na luta entre igreja e Estado nos Estados Unidos está novamente nas manchetes. Uma batalha que remonta à fundação da nação. Embora o elenco de personagens tenha evoluído ao longo dos 2 séculos, os temas permanecem os mesmos. O problema em questão é entrega de correio de domingo. Então, nós estamos a nos lidar com um assunto que na realidade não é novo, desde a fundação dos Estados Unidos. E qual que é o assunto que remonta à fundação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi fundado no princípio de separação igreja-estado. Só que ao longo da história dos Estados Unidos, houve sempre a tentativa de se estabelecer uma religião do Estado. Então, por essa razão na matéria, vem essa informação dizendo que é uma batalha que remonta à fundação da própria nação. Então, nós vamos começar a olhar aqui. Recentemente, ainda mesmo neste ano, nós começamos a lidar com determinadas informações nesse processo de eleições, em que nós vamos mostrar aqui, inclusive, um dos prefeitos de uma das cidades muito importantes dentro do contexto profético dos Estados Unidos, que é a cidade de Nova York. O prefeito eleito fez um pronunciamento interessante que vai nos ajudar a compreender o que nós estamos realmente partilhando nesta atualização profética. Prosseguindo. Em 18 de abril, a Suprema Corte ouviu o caso do ex-funcionário dos Correios dos Estados Unidos, Gerald Grove, um cristão evangélico que foi demitido por se recusar a trabalhar aos domingos, porque conflitava com o sábado. Na verdade, o sábado aqui é o domingo. Grove afirma que o serviço postal não só acomodou razoavelmente suas práticas religiosas, conforme exigida pela Lei dos Direitos Civis de 1964, e busca reverter quase 50 anos que precedem legal desmantelamento, ainda mais o muro percebido entre a Igreja e Estado. Continuando, a entrega de correspondência aos domingos não é um fenômeno novo. Chegou aos domínios de 1810 a 1912. Nem o conflito. Em 1809, Postmaster Hughes Willie teve que deixar sua igreja presbiteriana porque os serviços obrigatórios de domingo conflitavam com suas responsabilidades de trabalho postal. Ativistas públicos ávidos por uma oportunidade de resolver a relação entre política e religião na nova nação aproveitaram a citação de Willie como um catalisador para lançar uma luta para proibir o correio de domingo. A questão voltou à política nacional por causa do surgimento de grupos de interesse após a Guerra Civil. Sua capacidade de ação coletiva forneceu um mecanismo para propor mudanças radicais na sociedade americana, com graus variados de sucesso. Agora, prestem atenção nesse aspecto que aparece aqui dentro dessa matéria no site. Diz assim: em 1888, tal ativismo levou a um projeto de lei no Congresso que propunha encerrar todas as atividades federais aos domingos. As minorias religiosas,
especialmente os adventistas do sétimo dia, porém, mobilizaram-se para derrotá-lo. Meus queridos irmãos, eu acredito que, como adventista de sétimo dia, a gente sabe que, dentro daquilo que é a linha profética dos eventos, a gente sabe que o ano de 1888 é um ano importante para compreendermos a corrente das profecias. E como nós vemos, é feito menção aqui do ano 1888, porque neste ano estava sendo discutido e uma lei já havia sido levada para o Congresso, a fim de que pudesse ser, então, decretado uma lei dominical nos Estados Unidos, queridos irmãos. Agora vejam como eles fixaram a informação do dia 26 de abril deste ano, que estamos falando agora, 3 dias atrás. Eles colocaram algo bem interessante que me chamou a atenção. Prestem bem atenção no que lá está escrito. Diz aí, em 1888, tal ativismo levou um projeto de lei no Congresso que propunha encerrar todas as atividades federais aos domingos. As minorias religiosas, o que eles estão falando aqui? Um grupo pequeno, né? E o que eles mencionaram aqui? Especialmente os adventistas do sétimo dia, meus queridos irmãos. O foco aqui não é outra classe de minoria religiosa, mas a classe específica aqui mencionada são os adventistas do sétimo dia. E notem o que continua dizendo na matéria. Os adventistas do sétimo dia, por quê? Mobilizaram-se para derrotá-lo. Foi graças à intervenção dos adventistas do sétimo dia, no ano de 1888, quando Jones foi até ao Congresso, no dia 21 de março de 1888, tá? Em que Jones foi lá no Congresso norte-americano e discutiu o assunto sobre a liberdade religiosa e procurou trazer o princípio da Constituição norte-americana, do princípio que deve existir entre separação igreja e Estado. Jones, que na realidade a gente compreende que foi a ação de Deus, através do seu trabalho, através da sua tese que foi apresentada do livro Liberdade Religiosa, tornou possível o adiamento do decreto dominical no ano de 1888. Agora presta atenção para alguns detalhes, queridos irmãos, porque nós entendemos que quando Jesus fala na Bíblia, comparando o decreto dominical com a destruição de Jerusalém, nós entendemos que houve 2 cercos para a destruição de Jerusalém. E, com certeza, para o decreto dominical, 2 cercos tinham de existir também. E nós entendemos profeticamente que o primeiro cerco do decreto dominical foi exatamente neste ano, 1888, quando Deus, através de Jones, interviu para que o decreto dominical não saísse. E para nós, o povo de Deus, adventista do sétimo dia, desde 1888, queridos irmãos, são muitos anos. É o tempo em que Deus foi dando para o seu povo, a fim de que atendesse a mensagem da saída das cidades, a fim de que preparassem suas residências nos campos e puderem preparar sua vida espiritual, seu caráter, e puderem estar, então, isento do decreto dominical de comprar e vender. Meus queridos irmãos, agora olhem como nós realmente estamos afirmando que nós não dependemos apenas de algumas informações aleatórias para vermos nisso ou naquilo um cumprimento profético. Existem algumas coisas interessantes que são muito característicos entre o assunto que está sendo levantado agora, sobre o caso desse carteiro, lembrando que também foi levantado por um único homem. O assunto que foi levado até a Corte dos Estados Unidos e levado até o Congresso para que se estabelecesse um decreto dominical nos dias de Jones, foi também por um homem que levou esse caso. E hoje estamos lidando de novo, mais uma vez, com um homem. Nós estamos vendo como a história se repete. Agora, tem algo interessante aqui, é que no período em que estava sendo travado esse assunto sobre o decreto dominical, nos anos 1888, 1889 e 1990, algo interessante relacionado à economia também estava acontecendo nos Estados Unidos da América. De acordo com algumas pesquisas feitas,
Nesse período, a Bolsa de Valores ficou fechada por um período de 10 dias e houve um recesso econômico nos Estados Unidos naquela época. Meus queridos irmãos, eu gostaria que a gente prestasse muita atenção. Será que a gente consegue ver um espelhamento daquilo que estamos vendo hoje? Enquanto nós estamos lidando com problemas relacionados à crise econômica, a recesso econômico, a quebra dos bancos nos Estados Unidos, anunciando uma potencial crise econômica global, o Senado, o Congresso, discutindo assunto relacionado à lei dominical, ao descanso para os trabalhadores na Corte dos Estados Unidos? Será que isso é algo coincidente, queridos irmãos? Amados, eu não vejo coincidência, mas eu vejo a providência divina. E o jornal mostra aqui claramente que esse é um assunto que remonta desde a fundação, o assunto de separação igreja-estado. Agora preste atenção o que este perfeito que foi eleito, o perfeito Adams, essa é a notícia da Fox 5, né, datado do dia 28 de fevereiro deste ano de 2023. A manchete dizia o seguinte: eu ando com Deus. Perfeito Adams descarta a separação entre igreja e Estado. Não posso separar minha crença, porque sou uma autoridade eleita. Disse Adams. Quando ando, ando com Deus. E quando falo, falo com Deus. Adams aparentemente chegou a culpar tudo, desde as taxas de criminalidade até as baixas habilidades de leitura na falta de fé nas escolas. O que é que esse prefeito está procurando dizer para nós, queridos irmãos? Que nós estamos diante de um governo que estão dispostos realmente para tornar possível a saída do decreto dominical e que eles não vão levar em conta o assunto da separação igreja-estado. Porque o que é que ele fez? Ele juntou as realidades sociais à necessidade da espiritualidade e da fé. Preste atenção agora no vídeo que vamos passar aqui, para que vocês possam compreender como isso realmente é muito sério, queridos irmãos. In government, many times it's said that one has to separate church from state. Sabemos que no governo muitas vezes se fala que tem de se separar a igreja e Estado. But we have an administration that doesn't believe in that. Mas temos uma administração que não acredita nisso. We have a mayor who you will hear from shortly, who is definitely one of the chosen. Temos um prefeito de quem vocês vão ouvir em breve, que definitivamente é um dos escolhidos. He believes in what the faith-based community can do in partnership with government. Ele acredita no que a comunidade baseada na fé pode fazer em parceria com o governo. He knows that all of the great initiatives throughout the course of our United States, if you look back at our historical plights and the goodness that has happened as a result historically in our country, has always been driven by faith-based initiatives. Ele sabe que todas as grandes iniciativas pelos Estados Unidos, se você olhar para trás, para as nossas dificuldades históricas e a bondade que aconteceu historicamente em nosso país, sempre foram impulsionadas pelas iniciativas baseadas na fé. We are destroying our next generation. Estamos destruindo a nossa geração. Destroying them. And we say over and over again, we need to build a world that's better for our children. No, we need to build children that's better for our world. E dizemos repetidamente que precisamos construir um mundo melhor para nossos filhos. Agora precisamos formar crianças que sejam melhores para o nosso mundo. And we have to be honest about that. E precisamos ser honestos sobre isso. And it means instilling in them some level of faith and belief. E isso significa incutir neles algum nível de fé e crença. Ingrid was so right. Don't tell me about no separation of church and state. Ingrid estava certa. Não me fale de separação entre igreja e Estado. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Estado é o corpo, igreja é o coração. Se você tirar o coração do corpo, o corpo morre. Amados irmãos, vocês acabaram de ouvir, isso foi um momento em que foi
eleito este prefeito do estado de Nova York, queridos irmãos. Ele deixou bem claro, assim como a sua assistente, que nós temos um governo que não irá seguir essa política de separação entre igreja e Estado. E ele deixou bem claro que ele não vai fazer a separação de igreja e Estado. Queridos irmãos, isso está nos levando e compreendendo que o chifre do republicanismo está sendo quebrado. Esse é o último chifre que faltava para que os Estados Unidos possam falar como dragão. Prestemos atenção no que o Espírito de Profecia tem a nos dizer para nós. Leis impondo a observância do domingo como o sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Queridos irmãos, nós estamos vendo isso acontecendo agora. Estamos vendo isso acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, queridos irmãos. Amados, eu não deixarei de apresentar esses assuntos porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como adventista de berço, agora nos meus 40 anos, eu sempre ouvia que o decreto dominical sairia, que a lei dominical seria promulgada. E eu via pastores muito empolgados, pregando sobre a volta de Jesus. E eu, hoje, com idade de 40 anos, já lá vão 40 anos, e muitos desses pastores já descansam na tumba, no pó, aguardando a volta do Senhor Jesus. Para muitos ficaram cansados, porque parece que perderam a esperança da breve volta de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que com toda a convicção, nós conseguimos ver os passos de um Deus que está voltando. Queridos, olhemos para outra declaração da pena da inspiração. Diz aqui, quando a nossa nação, Estados Unidos da América, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto ao seu privilégio religioso, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia. Preste atenção, o poder opressor virá contra os que guardam o sábado do sétimo dia. Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Queridos irmãos, a queda da nação americana vai acontecer especificamente no período em que o decreto dominical será estabelecido. A apostasia é uma lei dominical. E haverá a ruína nacional, que é a queda dos Estados Unidos, meus queridos irmãos. Diz aqui, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Queridos amados irmãos, nós estamos rumando passo a passo. Existem alguns estudos e algumas análises que provavelmente existem probabilidade de que isso venha acontecer o ano de 2024 ou talvez 2025. Existem muitas coisas que nos estão indicando o quão próximo realmente o decreto dominical está. E agora, esta semana, nós vimos dia 26 de abril de 2023. Hoje é dia 29. O Congresso norte-americano está discutindo essas questões. E no site do jornal The Washington Post tivemos esta informação. Que Deus continue abençoando a todos nós e que possamos estar vigilantes, estudando as profecias como um mapa que nos conduzem rumo à terra prometida, à Canaã celestial. Que Deus possa nos abençoando e que cada um de nós possa estar espevitando suas lâmpadas para que o azeite do Espírito Santo de Deus possa ser derramado a cada um de nós e podermos brilhar no período do alto clamor quando o decreto dominical for promulgado. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo encontro para mais uma atualização profética.